templo, ou ainda o esconderijo natural de uma biblioteca judaica retirada de Jerusalém antes do ataque dos romanos no ano 70. Seja como for, aquele local foi o palco de uma extraordinária descoberta a favor da Bíblia Sagrada. Naquele ano de 1947, segundo uma das muitas versões, um evento envolveu um garoto beduíno chamado Muhammad Ahmed El-Hamed, que aqui aparece numa rara foto junto ao seu irmão quando possuía 20 e poucos anos. Muhammad, que na época do achado ainda era um pré-adolescente, saiu um dia à procura de algumas cabras perdidas e se deparou com uma fenda natural numa das rochas. Curioso, ele jogou uma pedrinha dentro da fenda, talvez para verificar se animais estivessem lá dentro ou se as próprias cabras estivessem ali escondidas. E o que ele ouviu foi o barulho de jarros se quebrando. Correndo para o acampamento de sua tribo, o jovem beduíno chamou um adulto e o levou até o local do achado, na esperança de que se tratasse de um grande tesouro. Juntos, eles escalaram a parede, pois a fenda ficava num escorregadio terreno na ponta do platô, e se surpreenderam ao encontrar dentro da gruta grandes jarros de barro como este, lacrados com tampa. Isto aumentou ainda mais a ideia e a possibilidade de conterem pedras preciosas ou algum tipo de tesouro qualquer. Para sua frustração, porém, o que encontraram nos potes eram imensos rolos de manuscritos envoltos em tecido. Alguns dizem que eles venderam os vasos, 7 ao todos, para um comerciante em Belém que chegou a enfeitar a sua loja com os antigos pergaminhos. Outros já afirmam que foi para um sapateiro cristão sírio, que os comprou com o fim de usar o couro para remendo de sapatos. Seja qual for a versão, ao que parece, alguns membros do grupo perceberam que os manuscritos poderiam ser valiosos para colecionadores e investigaram por conta própria outras cavernas, na tentativa de buscar outros manuscritos. Até que finalmente foram presos pelo Departamento de Antiguidades da Jordânia, que proibia escavações clandestinas. O Estado de Israel, reconhecido formalmente apenas em 14 de maio de 1948, só ocuparia a Cisjordânia após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Por isso, a região nessa época ainda estava sob o domínio da Jordânia. Sendo assim, com as pistas dadas pelos beduínos e a ajuda de arqueólogos de várias instituições, outras 10 grutas foram descobertas, pesquisadas e catalogadas como contendo manuscritos antigos. Entre os rolos havia muitos documentos judaicos antigos, alguns até desconhecidos, e muitas cópias de textos do Antigo Testamento, datadas de aproximadamente 300 anos antes de Cristo, o que corresponde a cerca de 1000 anos mais antigas que as cópias massoréticas. Só para lembrar, a cópia massorética mais antiga e incompleta do Antigo Testamento que dispunhamos datava de 850 depois de Cristo. Quando se comparou, por exemplo, a cópia de Isaías encontrada em Qumran com o texto que hoje possuímos, verificou-se que, de fato, Deus protegeu a integridade do texto, pois se houvesse qualquer mudança, por mais comprometedora, ela estaria evidente. Afinal, o texto qumrânico foi produzido muito antes de haver até o cristianismo. Na verdade, encontram-se nas grutas cópias de todos os livros veterotestamentários, menos Esther, que talvez estivesse ali, mas estaria num estado fragmentário e acabou se perdendo junto com centenas de outros manuscritos ou rolos de tamanhos diversificados que foram manipulados indevidamente pelos beduínos ou já estavam deteriorados pela ação do tempo. A Gruta 4 revelou-se a mais importante de todas. Embora nenhum manuscrito completo tenha sido encontrado ali, o relatório oficial supõe que, no mínimo, uns 15.000 fragmentos foram recolhidos do seu interior. Era um verdadeiro quebra-cabeças gigante, que montava aproximadamente 584 textos. Destes, 127 seriam bíblicos e o restante, culturais. Todos eles muito importantes para o estudo crítico textual do Antigo Testamento e também para o conhecimento do substrato cultural de muitas ideias do Novo Testamento. Um exemplo é o fragmento do Apocalipse judeu, escrito em aramaico, que traz as expressões Filho de Deus e Filho do Altíssimo aplicadas ao Messias vindouro. O seu texto diz o seguinte: Ele será denominado Filho de Deus.
e lhe chamarão Filho do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os seus caminhos em verdade e direito. A terra estará na verdade, e todos construirão a paz. Cessará a espada na terra, e todas as cidades lhe renderão homenagem. Ele é um Deus grande entre os deuses. Seu domínio será um domínio eterno. Outro excelente esclarecimento vem de um manuscrito encontrado nas grutas chamado de Regra da Guerra. Ele traz a mesma expressão usada por Cristo nas bem-aventuranças, quando referiu-se aos felizes como os pobres de espírito. Antes do achado de Qumran, esta expressão de Jesus deu lugar a muitas interpretações, a maioria delas de cunho social. Mas agora, com a publicação destes textos do Mar Morto, entendemos o que esta expressão idiomática significava naquele tempo. Pobres de espírito significa humildade e submissão à vontade de Deus, mansidão na relação com o seu próximo. É o sujeito humilde ou humildemente submisso que tem paciência e misericórdia, aquele que não se revolta com nada, exceto com a injustiça praticada contra o seu semelhante. Este é o bem-aventurado humilde, aquele humilde de espírito a quem Jesus se referia nas suas bem-aventuranças, aquele que ganharia o reino do céu. Mas voltemos a uma das perguntas já formuladas. Quem guardou os textos nas cavernas de Qumran? Bem, a atitude de esconder objetos sagrados devido à ameaça iminente não era estranha nos tempos bíblicos. 2 Crônicas 34, versos 14 a 30, descreve o momento em que, em meio à reforma do templo, Ilquias encontrou os originais de Moisés, que os sacerdotes piedosos haviam escondido durante o idolátrico reinado de Manassés. A Arca dos 10 Mandamentos também, pelo que se sabe, foi escondida pouco antes do ataque de Nabucodonosor a Jerusalém e ali permanece oculta em algum lugar escondido até os nossos dias. Os manuscritos do Mar Morto também podem ter se originado deste procedimento. O Dr. Norman Gold, um conceituado professor da Universidade de Chicago, especializado em estudos judaicos e manuscritos do Mar Morto. Ele acredita que os manuscritos foram trazidos às pressas de Jerusalém, possivelmente da biblioteca do templo, para serem guardados nas grutas como medida de precaução devido ao avanço dos exércitos romanos sobre Jerusalém. Outra teoria mais popular sugere que alguns manuscritos foram até copiados no local. Pelo menos é o que sugere a localização de restos de uma comunidade judaica que havia no platô. Eles possuíam ali uma escola possivelmente sectária, que abrigava quartos, refeitórios, local de culto e até um scriptorium, isto é, um ambiente especial para o trabalho dos copistas. O achado de alguns tinteiros e canetas corrobora com esta opinião. Mas quem seriam os habitantes desta comunidade? Bem, Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, fala de 3 segmentos judaicos de sua época: os fariseus, saduceus, conhecidos do estudioso da Bíblia, e um terceiro, os essênios, que são descritos como os mais extraordinariamente interessados em antigos manuscritos, em antigos escritos. Além disto, o historiador Plínio, em sua História Natural, menciona a região do Mar Morto entre o En-Ged e Massada como o lar dos essênios, que morariam no deserto. Ora, os restos de Khirbet Qumran estão perfeitamente enquadrados nesta localização. Ademais, vários especialistas fizeram uma detida comparação entre as crenças essênias, recuperadas das antigas descrições como as de Joséfo, e os textos de Qumran. Não só a semelhança é surpreendente, como admira-se que não haja ali nada que destoe do pensamento do grupo. O mesmo não pode ser dito nem dos fariseus, nem dos saduceus, que possuem muitas divergências doutrinárias com os manuscritos ali encontrados. Contudo, existem também objeções a esta teoria, supondo que a comunidade fosse outro grupo separatista ainda desconhecido, que teria rompido com o sistema do templo e, por isto, criou uma comunidade isolada no deserto. Uma ideia mais recente sugere que Qumran era originariamente uma escola de sacerdotes que se formou em Jerusalém, mas foi obrigada a migrar para o deserto por causa das perseguições de Antíoco Epifânio. Seja qual for a teoria assumida, o fato é que os manuscritos mostraram para o mundo inteiro
a integridade textual de mais de 90% da Bíblia hebraica. E por isto só, já temos motivo bastante para comemorar. Como sempre aconteceu em toda a história da arqueologia bíblica, novamente aqui, os tabloides sensacionalistas não perderam tempo e começaram a divulgar ideias de um suposto complô, chefiado sobretudo por organizações cristãs, para impedir que o conteúdo dos manuscritos viesse à tona. Eles continham, segundo a reportagem de vários jornalistas, uma gama de informações que comprometeria a história do judaísmo e, especialmente, do cristianismo. De fato, houve uma demora na publicação dos textos, que deu combustível para a fogueira das especulações. O problema era que o trabalho de montagem de milhares de fragmentos, às vezes medindo pouco mais de 1 centímetro, não era algo tão simples assim. Na mente leiga dos sensacionalistas, os manuscritos teriam sido encontrados como se fossem livros empoeirados numa estante de pouco mais de 50 anos. Bastava lê-los e dizer o seu significado. O meticuloso trabalho das equipes não era nem de longe parecido com este. Os milhares de fragmentos, como você pode ver nesta foto, eram muitas vezes minúsculos. Eles tinham de ser desenrolados, separados com pinças, pois às vezes estavam grudados uns nos outros, e então vinha o delicado e complexo trabalho de limpeza, que exigia bastante perícia e soluções muitíssimo caras. Finalmente, depois de todo esse árduo empreendimento, era hora de classificá-los por grupo e começar o lento trabalho de montagem do quebra-cabeça que daria forma ao texto original. Visto que faltavam muitas partes, algumas vezes era praticamente impossível reconstruir o parágrafo ou até mesmo o texto inteiro, embora estivessem agrupados pela cor do pergaminho ou pelo formato da letra. Toda esta identificação exigiu dinheiro, tempo, paciência e alto grau de habilidade. Por isso, houve a demora na publicação dos textos. Posteriormente, outras razões de ordem técnica e política, devido às guerras do Oriente Médio, resultaram num atraso ainda maior para as publicações que deveriam ser lançadas ao público entre 1960 e 1970. Hoje, porém, passada toda esta efervescência, os manuscritos estão, em sua maioria, publicados em edições críticas e populares, inclusive em português. Ao contrário do que estava previsto pelos críticos sensacionalistas, nada houve nos manuscritos do Mar Morto que pudesse enfraquecer numa vírgula sequer a mensagem e o entendimento que temos acerca de Jesus Cristo e das origens do cristianismo. Pelo contrário, ampliou-se a compreensão do contexto histórico do Novo Testamento e confirmou-se a confiabilidade textual do Antigo Testamento. O Deus que inspirou a produção das Escrituras preservou-as de um modo assombrosamente maravilhoso. E este é mais um indício de que a Bíblia Sagrada é a legítima e eterna Palavra de Deus. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.